sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre o amparo, o auxílio, para que possamos cada vez mais iluminar as nossas mentes através do aprendizado do Consolador prometido e a primeira obra codificada pelo nosso eminente mestre lyonês foi o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Mas antes de começarmos o nosso estudo, nossa leitura e reflexão sobre essa obra, nós vamos visitar em Obras Póstumas páginas onde Kardec nos conta do primeiro contato que ele teve com o Espiritismo. Ele nos diz: minha primeira iniciação no Espiritismo foi em 1854 que ouvi falar pela primeira vez das mesas girantes. Um dia encontrei o Sr. Fortier, o magnetizador, que conhecia há muito tempo. Ele me disse: sabeis a singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que não são somente os indivíduos que se magnetizam, mas as mesas que se fazem girar e caminhar à vontade. Abre aspas. É muito singular com efeito, respondi, mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode muito bem agir sobre os corpos inertes e fazê-los mover. Fecha aspas. Os relatos que os jornais publicaram de experiências feitas em Nantes e Marsella e em algumas outras cidades não podiam deixar dúvida sobre a realidade do fenômeno. Algum tempo depois, revi o Sr. Fortier e ele me disse, abre aspas, eis que é muito mais extraordinário, não só se faz a mesa girar magnetizando-a, mas a faz falar. Interrogada, ela responde. Isto, repliquei, é uma outra questão. Crerei nisso quando o vir e quando se me tiver provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permite-me nisso não ver senão uma história de fazer dormir. Fecha aspas. Este raciocínio era lógico. Eu concebia a possibilidade do movimento por uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei do fenômeno, parecia-me absurdo atribuir inteligência a uma coisa puramente material. Estava na posição dos incrédulos de nossos dias, que negam porque não veem, senão um fato do qual não se dão conta. Há 50 anos, se tivesse dito pura e simplesmente a alguém que se podia transmitir um despacho a 500 léguas e receber-lhe a resposta em 1 hora, se vos riria na cara. Não teriam faltado excelentes razões científicas para provar que a coisa era materialmente impossível. Hoje, quando a lei da eletricidade é conhecida, e isto não espanta ninguém, mesmo os camponeses, ocorre o mesmo com todos os fenômenos espíritas. Para quem não conhece as leis que o regem, parecem sobrenaturais, maravilhosos e, por consequência, impossíveis e ridículos. Uma vez conhecida a lei, o maravilhoso desaparece. A coisa nada mais tem que repugne a razão, porque se lhe compreende a possibilidade. Disso estava, pois, no período de um fato inexplicado, em aparência contrário às leis da natureza e que minha razão repelia. Ainda nada tinha visto, nem nada observado. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé me confirmaram na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não entrava ainda no meu cérebro. No ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti,
um amigo de 25 anos que me entreteve com esses fenômenos durante quase 1 hora, com o entusiasmo que punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era corso, de uma natureza ardente e enérgica. Sempre estimara nele as qualidades que distinguem uma grande e bela alma, mas desconfiava de sua exaltação. Foi o primeiro que me falou da intervenção dos espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou as minhas dúvidas. Sereis um dia dos nossos, disse-me. Não digo não, respondi-lhe. Veremos isso mais tarde. Algum tempo depois, pelo mês de maio de 1855, me encontrei na casa da sonâmbula senhora Roger, com o senhor Fortier, seu magnetizador. Encontrei o senhor Patier e a senhora Plaine-Maison, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido do senhor Carlotti, mas num outro tom. O senhor Patier era um funcionário público de uma certa idade, homem muito instruído, de um caráter sério, frio e calmo. Sua linguagem firme, isenta de todo entusiasmo, fez sobre mim uma viva impressão, e quando me ofereceu para assistir às experiências que ocorriam na casa da senhora de Plaine-Maison, na rua Grange Batelier, número 18, aceitei prontamente. O encontro foi marcado para terça-feira, mas às 8 horas da noite. Foi lá pela primeira vez que fui testemunha do fenômeno das mesas girantes, e isso em condições tais que não me era mais possível a dúvida. Vi também algumas tentativas muito imperfeitas de escrita medianímica sobre uma ardósia com a ajuda de uma cesta. As minhas ideias estavam longe de ser detidas, mas havia ali um fato que deveria ter uma causa. Entrevi sobre essas futilidades aparentes e a espécie de jogo que se fazia desses fenômenos alguma coisa de séria, e como a revelação de uma nova lei que me prometia aprofundar. Logo se ofereceu a ocasião de observar mais atentamente do que não o havia feito ainda. Num dos saraus da senhora de Plaine-Maison, conheci a família Baudin, que morava então na rua Rochechouart. O senhor Baudin ofereceu-me para assistir às sessões semanais que ocorriam em sua casa e para as quais fui, desde esse momento, muito assíduo. Essas reuniões eram bastante numerosas. Além dos habituais, ali se admitia sem dificuldade a quem pedisse. As duas médiuns eram as senhoritas Baudin, que escreviam sobre uma ardósia com a ajuda de uma cesta dita peão, descrita em O Livro dos Médiuns. Esse modo, que exige o concurso de 2 pessoas, excluía toda a possibilidade de participação das ideias do médium. Ali vi comunicações seguidas e respostas dadas às perguntas propostas, algumas vezes mesmo a perguntas mentais que acusavam, de maneira evidente, a intervenção de uma inteligência estranha. Os assuntos tratados eram geralmente frívolos. Ocupava-se ali, sobretudo, de todas as coisas ligadas à vida material, ao futuro, em uma palavra, a nada de verdadeiramente sério. A curiosidade e o divertimento eram os principais móveis dos assistentes. O espírito que se manifestava habitualmente tomava o nome de Zéfiro, nome perfeitamente em relação com o seu caráter e o da reunião. Todavia, era muito bom e se declarara o protetor da família. Frequentemente, se ele tinha a palavra para rir, sabia também, em caso de necessidade, dar sábios conselhos
e manejar, sendo o caso, o epigrama mordaz e espirituoso. Logo travamos conhecimento e ele me deu constantemente provas de uma grande simpatia. Não era um espírito muito avançado, mas, mais tarde, assistido pelos espíritos superiores, me ajudou nos meus primeiros trabalhos. Disse depois que deveria se reencarnar e dele não ouvi mais falar. Foi lá que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda pela revelação do que pela observação. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método da experimentação. Jamais ocasionei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar às causas, pela dedução e o encaminhamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi desde logo a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controverso, do passado e do futuro da humanidade, a solução do que havia procurado em toda a minha vida. Era, em uma palavra, toda uma revelação nas ideias e nas crenças. Seria preciso, pois, agir com circunspecção e não levianamente, ser positivo e não idealista para não se deixar iludir. Um dos primeiros resultados de minhas observações foi que os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens, não tinham a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber estava limitado ao grau de seu adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Essa verdade, reconhecida desde o princípio, me preservou do grande escolho de crer em sua infalibilidade e me impediu de formular teorias prematuras sobre o dizer de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, seja o que for que se possa dizer, provava a existência do mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um campo imenso aberto à nossa exploração, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era o de conhecer o estado desse mundo, seus costumes, podendo-se assim se exprimir. Vi logo que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, dele me desvendava uma fase, absolutamente como se chega a conhecer o estado de um país interrogando os habitantes de todas as classes e de todas as condições, cada um podendo nos ensinar alguma coisa e nenhum individualmente não podendo nos ensinar tudo. Cabe ao observador formar o conjunto com a ajuda de documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e controlados uns pelos outros. Agi, pois, com os espíritos como o teria feito com os homens. Foram para mim, desde o menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Tais foram as disposições com as quais empreendi e sempre persegui os meus estudos espíritas, observar, comparar e julgar. Tal foi a regra constante que segui. Até as sessões na casa do Sr. Baldin não tivera nenhum objetivo determinado. Comecei ali a procurar resolver os problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia,
da psicologia e da natureza do mundo invisível. Chegava a cada sessão com uma série de perguntas preparadas e metodicamente arrumadas. Elas eram sempre respondidas com precisão, profundidade e de maneira lógica. Desde esse momento, as reuniões tiveram um outro caráter. Entre os assistentes se encontravam pessoas sérias, que por elas tomaram um vivo interesse, e se me ocorria de ali faltar, estava-se como inativo. As perguntas fúteis perderam seu atrativo para a maioria. De início, não tivera em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que isso formava um conjunto e tomava proporções de uma doutrina, tive o pensamento de publicá-las para a instrução de todo o mundo. Foram as mesmas perguntas que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. No ano seguinte, em 1856, segui ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se tinham na rua Tiquetone, na casa do senhor Rostand e da senhora Jafé, sonâmbula. Essas reuniões eram sérias e mantidas com ordem. As comunicações ocorriam por intermédio da senhorita Jafé, médium, com a ajuda de uma cesta de bico. Meu trabalho estava em grande parte terminado e tomava as proporções de um livro, mas pretendia fazê-lo controlado por outros espíritos com a ajuda de diferentes médiuns. Tive o pensamento de fazê-lo um motivo de estudos para as reuniões do Sr. Rostand. Ao cabo de algumas sessões, os espíritos disseram que preferiam revê-lo na intimidade e me assinalaram para esse efeito certos dias para trabalhar em particular com a senhorita Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma e também para evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Não me contentava com essa verificação. Os espíritos dela me fizeram a recomendação. As circunstâncias, tendo-me colocado em relação com outros médiuns, cada vez que a ocasião se apresentava, disso aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam as mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram a sua assistência para esse trabalho. Foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refundidas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que apareceu a 18 de abril de 1857. Até o fim desse mesmo ano, as duas senhoritas Baldin se casaram. As reuniões não mais ocorreram e a família se dispersou. Mas então as minhas relações começaram a se estender e os espíritos multiplicaram para mim os meios de instrução para os meus trabalhos ulteriores. Apenas esse trechinho deste livro Obras Póstumas, quando Kardec conta essa situação, como iniciou, né? Isso nos faz despertar mais ainda a admiração por esse nosso querido benfeitor, por esse mestre lionês. Depois, nós sugerimos que vocês leiam esse livro também, porque ele vai contando ali do espírito protetor, do guia espiritual e todas as situações ali que o auxiliaram para que ele cumprisse firmemente a sua missão e nos destinasse, né, esses livros, essas obras básicas codificadas com tanta seriedade e dedicação. Então, no próximo encontro, iniciaremos a leitura e reflexão desta obra, O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos,
as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Seguiremos a tradução de J. Herculano Pires. Então, até o próximo encontro, fiquemos todos no amor de Jesus.